Olá, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite novamente, né? Hoje o assunto que eu vou falar com vocês é o seguinte, é um assunto que eu acho que ele tem importância e ele deve ser agregado às pessoas, a muitas pessoas, tá? Para resolver de uma vez por todas esse problema. Preciso emagrecer, não preciso, eu tô gordo, eu não tô, né? Então, é uma coisa que aflige assim boa parte das pessoas, as pessoas têm uma dificuldade de lidar com isso, tá bom? Então, vamos para a primeira pergunta, né? A pessoa fala assim, pô, eu tô querendo emagrecer, tô querendo ficar com um corpo legal, acho que eu vou fazer um regime, uma dieta, né? Aí eu pergunto, né? Regime e dieta funciona? Aí eu vou responder, né? Funcionam e não funcionam. Tá? Eu vou explicar o porquê funciona e porquê não funciona. Tá? O que acontece? O regime, uma dieta, basicamente se você procurar aí no YouTube, na internet, você vai ver aí dezenas e dezenas, acho que centenas, né? Se não mais, dietas e regimes aí, né? Então, de acordo com a pessoa, com o biotipo da pessoa, o tipo de dieta, de acordo assim com o grau que a pessoa mergulhar na dieta, ela vai dar resultado, né? Um pouco mais, um pouco menos, ela vai dar resultado, tá? E entre parênteses, né, entre aspas, vai funcionar. Mas, o que acontece? O resultado do regime, de uma dieta, ele é provisório, né? Então, passado algum tempo, o que acontece? Passado algum tempo, a pessoa vai voltar a engordar, ela vai voltar mais ou menos ao que estava quando ela estava se sentindo insatisfeita, né? E ela resolveu fazer um regime, uma dieta, tá? Então, funciona. Geralmente funciona um pouco ou muito, sempre algum grau de resultado dá, tá? Só que o que acontece? O resultado ele não é permanente. Esse é o problema, tá? Então o que as pessoas fazem? As pessoas fazem regime durante um tempo, né? Elas alcançam, às vezes alcançam aquele peso ideal, aquele corpo que ela está almejando, e passado algum tempo, passado às vezes meses, às vezes meio ano, um ano, ela volta ao estado que ela estava antes, né? Ela volta ao mesmo peso, às vezes fica até um pouco mais gorda que aquilo, né? E volta a fazer novamente um outro regime. E passa uma vida assim fazendo regime, para de fazer regime e tal, volta a fazer regime e vai indo desse jeito, né? E, então aquele negócio, regime, dieta é uma solução paliativa, tá? Então o que acontece? O que está errado? Errado está o objetivo, tá? O objetivo da pessoa é emagrecer, esse objetivo está errado. Esse objetivo não deve ser o objetivo principal. O objetivo principal deve ser o quê? Ter saúde. Então, se a pessoa tem como objetivo principal ter saúde, tá? O que acontece? A pessoa, para buscar essa saúde, para ela ter essa saúde, ela vai ter que ter uma vida saudável. Ao essa pessoa viver uma vida saudável, com o passar do tempo, o corpo dela vai se adaptar a essa vida saudável e o peso dessa pessoa vai vir a um parâmetro que a pessoa vai achar legal, que ela vai gostar, né? De repente, se a pessoa quer, de repente, um upgrade, alguma coisa, aí ela vai fazer alguma coisa, vamos dizer assim, ela vai fazer um esforcinho mais aqui, outro ali e tal, para alcançar aquela coisinha a mais que de repente ela quer ficar um pouquinho mais forte, um pouquinho mais musculosa, ou quer ficar um pouquinho mais magro, que seja, né? Então, o que acontece? O objetivo principal tem que ser sempre saúde. Aí, como que eu vou conseguir ter saúde? Através de um estilo de vida saudável. Aí, a consequência do estilo de vida saudável é eu ter o corpo do jeito que vai me atender, que eu gosto, tá legal, esse corpo tá bom. Aí eu não vou precisar fazer regime. Por quê? Porque você vai ter um corpo saudável ao longo da sua vida. E você vai colher esse fruto
de ter um corpo saudável ao longo de toda a sua vida. Você não vai precisar fazer regime, você não vai. Por quê? Porque seu estilo de vida é saudável, certo? Então é o seguinte, a hora que você conseguir incorporar na sua vida um estilo de vida saudável e você conseguir essa é uma mudança permanente, que você vai levar ela para o resto da sua vida. E você vai colher esse fruto ao longo da sua vida. Aí você está me perguntando, pô, legal, mas o que é um estilo de vida saudável? No que se baseia um estilo de vida saudável? Eu vou te dizer que não é difícil, não é muita coisa, tá? Não é não. Ele se baseia, o que o corpo humano precisa para ele ter uma vida saudável? Ele precisa de duas coisas principalmente, tá? Ele precisa de movimento, tá? E precisa de uma alimentação que seja condizente, que seja uma alimentação saudável. Você não pode 90% do tempo, 100% quase o tempo todo ingerir porcaria e achar que com isso você vai ter um resultado legal, né? Então não se trata disso. Então o seu corpo, ele tendo um movimento adequado. O que é movimento? É você não ser sedentário, tá? Você tendo um movimento adequado, você ingerindo alimentos de qualidade, né? Não é que você não possa tomar um vinho, ir numa festa, comer um doce, não é nada disso, tá? Mas o que acontece? Você se preocupa, você tem uma consciência daquilo que você está comendo. Então, a maior parte do tempo da sua vida, você está se alimentando de uma maneira legal, que tem fibras, tem proteína, tem gorduras saudáveis, tá? Então, é uma alimentação boa, né? Que tem nutrientes. Você não está se alimentando só de besteira, não está matando a fome com besteira. Depois eu entro nesse ponto aí, o que é uma alimentação saudável, tá? E você está dando um certo movimento para o seu corpo, tá? Consequentemente, ao longo do tempo, você que está fora de forma, tá? O seu corpo ele vai se adaptar a essa mudança de estilo de vida e num prazo não muito curto, depende do quanto você está acima do seu peso, você vai aos poucos entrando, o seu peso vai diminuindo, no caso se você estiver acima do peso, ele vai diminuindo gradativamente até você chegar num peso bom, num peso que você vai, pô, legal, tá tranquilo, tá? Então o que acontece? Você tendo esse estilo de vida saudável, com uma alimentação saudável, você vai conseguir ter um corpo legal, você vai ter mais energia para fazer as coisas, mais disposição, você vai ter mais flexibilidade, né? Você vai ter mais flexibilidade, você vai se sentir, vai ficar mais forte, vai ter uma massa muscular maior, né? Não que vai ser um halterofilista, mas ter uma massa, né, mais definida, tudo, né? Então tudo isso é consequência. É consequência que você está buscando a saúde. Para você atingir a saúde, você, novamente, você implementou na sua vida um estilo de vida saudável, e esse estilo de vida saudável te levou paulatinamente a ter todos esses benefícios aí, né? Que é emagrecer, ter o corpo que você queria, é você estar se sentindo bem, com disposição, você fazer o seu dia a dia numa boa, tá? Então, vamos assim pegar mais assim o que seria ser uma vida saudável, tá? A vida saudável ela é baseada em movimento. O que acontece? O ser humano assim, desde quando se tem notícia, o ser humano ele sempre teve ele nunca ficou parado. Ele sempre precisou, necessitou para a própria sobrevivência. Ele está correndo atrás do animal, ele está plantando o alimento. Então o que acontece? Na antiguidade, pré-história, a humanidade era caçadora-coletora. Um caçador-coletor, ele levanta de manhã e está correndo atrás do alimento, passa o dia todo correndo. E aquele negócio, ele sempre o que ele consegue captar, geralmente fica muito aquém da necessidade de consumo de caloria. Então, não tem como, né? Então, o nosso corpo ele já vem adaptado de centenas de milhares de anos atrás até hoje. Então, nós fomos feitos para termos um certo mínimo de movimento. A partir do momento que você não tem esse mínimo de movimento, o seu corpo começa, entre aspas, a adoecer, ele começa
ele começa a ter problemas de saúde, ele começa, vamos dizer assim, enferrujar, né? Então, uma vida sedentária é o caminho para você, ao fim e ao cabo, você ficar, vamos dizer assim, começar a aparecer problemas de saúde, começa com um tipo de diabetes, aquela diabetes de você não fazer muito exercício e comer mal, né, se alimentar muito mal, meu, arteriosclerose, meu, tem uma porção de doenças que vem dessa falta de movimento. Aí você deve estar me perguntando, a pessoa que está muito acima do peso, pô, mas quanto que eu tenho que dedicar? Vamos falar por semana. Você tem que, para você assim ter uma vida que você não é sedentário, você precisa se movimentar no mínimo, assim, de atividade física, por volta de umas 5 horas por semana. Tá? Então a soma das suas atividades durante a semana, eles têm que ser pelo menos por volta de 5 horas. Tá? 4 horas e meia, 5 horas. É claro que você pode fazer você ter se dedicar mais e você pode de repente ter um certo tempo de exercício que supera 7, 8 horas por semana. Mas a partir de 5 horas você já não é sedentário. E a partir disso o seu corpo ele está entendendo que você é um cara que se movimenta tudo e a sua saúde, você se alimentando razoavelmente dentro de um parâmetro legal e se movimentando, tendo esse tipo de movimentação por semana, com certeza você vai estar dentro de um estilo de vida saudável e você vai estar com um corpo legal, você vai estar com energia, dificilmente você vai ficar doente. Tá? Então, se você fizer a conta aí, 4 horas, 5 horas por semana, ser dividido por 7 dias aí, é por volta de 40 minutos por dia, né? 40, 50 minutos por dia, você vai já ter esse benefício todo de uma vida saudável. Tá? Que seria essa movimentação? Essa movimentação, o que acontece? Vai de cada um. Então, por exemplo, uma pessoa que está muito acima do peso, ela não pode sair aí correndo, que ela vai acabar sobrecarregando as articulações, ela vai estragar o joelho, por aí vai. Tá? Mas se você sair e der uma caminhada, já é alguma coisa. Quanto que é bom caminhar? Vamos lá, estamos entrando na parte do movimento, não de alimentação. Quanto que é bom de fazer exercício, por exemplo? Quando seu corpo sai da inércia e você está sentado aqui, eu saio para caminhar, o seu organismo, no meu sangue, no meu fígado, está armazenado, isso aí é só para efeito didático, o glicogênio. O que é glicogênio? É a energia que está armazenada no meu sangue e no meu fígado. Então, quando eu saio andando, eu não estou queimando gordura. Eu começo a consumir esse glicogênio que tá armazenado no meu fígado, no meu sangue, ele vai baixando e o fígado vai mandando mais glicogênio para o sangue. Chega a um certo ponto que todo esse glicogênio que estava no sangue e no fígado, ele já praticamente acabou. Aí, o meu metabolismo ele começa a processar a gordura e transformar essa gordura em energia. Então, só aí eu começo a perder peso, né? Então, para a pessoa que quer perder peso, qual que é o tempo bom de exercício? A pessoa tem que ter na cabeça que exercício abaixo de 30 minutos, a pessoa está perdendo pouco peso, porque ela ainda está queimando o glicogênio. A partir de 30 minutos, 40 no máximo, depende de cada pessoa, é que ela começa a queimar gordura. Então, para a pessoa perder peso, o bom exercício de baixa intensidade, né, que seria o quê? Uma caminhada, mas com uma duração para cima de 30 a 40 minutos. Né? Então, para cima de 30 a 40 minutos, a pessoa já queimou todo o glicogênio e está queimando gordura. Né? Aí o outro fala, pô, mas só tenho 20 minutos para andar, então não vou fazer. Não, é o seguinte, o ótimo é inimigo do bom. Então, de repente, aí você sai numa caminhada, você caminha só 20 minutos, meia hora, você não começou a queimar gordura, tá? Naquele momento do exercício. Mas você ativou a sua circulação, né? Você lubrificou as suas juntas, os movimentos, né?
esse glicogênio baixou no seu sangue, vagarosamente o seu organismo ele vai tentar repor esse glicogênio, aí ele vai começar a queimar gordura lentamente para transformar em glicogênio, se você não tiver, se você não for obter isso através da alimentação, né? Então aquele negócio, tudo é válido. Então o que importa nesse caso aí que eu estou falando de 5 horas por semana, são 5 horas, pode ser, o bom não é fazer 5 horas no dia e passar a semana toda. O bom é fracionar isso aí, tá? Então 40 minutos, 1 hora no dia e vai indo no outro e tal. Então como que você vai fazer isso? Aí depende de cada um, né? Você vai organizar seu tempo, seu horário, a hora que você chegar do serviço, ou logo cedo vai acordar mais cedo, que é difícil para fazer alguma coisa, na hora do almoço, né? O importante é você ter na sua cabeça, aí que tá, é você ter consciência que o corpo não foi feito para ficar parado. Se você tem uma vida sedentária, você praticamente fica sentado numa cadeira, vê televisão, você trabalha no escritório sentado, seu corpo não foi feito para isso, tá? O seu corpo ele foi feito para ter no mínimo um pouco de movimento. Se ele não tiver esse movimento, ele vai começar de um jeito ou de outro, vai começar a estragar, tá? Então, você tem que dar um jeito de quebrar quebrar essa inércia de não fazer nada e passar a ser um cara. Você não precisa ter uma super atividade, você não precisa ser um esportista, mas você não pode ser sedentário, tá? Então, o estilo de vida saudável passa por uma pessoa que ela tem movimento, né? A vida é ação, a ação é movimento, então tem que se movimentar, né? De repente subir de escada quando você vai para o seu apartamento ou para o seu escritório, né? Você tem que se movimentar. Quanto mais você se movimentar, melhor assim, você tá ajudando o seu corpo a manter uma forma física. Às vezes pode não parecer nada, pode parecer uma besteira, mas esse pouco já é muito, tá? Então, recapitulando, o objetivo é saúde, tá? Para obter saúde, precisa ter um estilo de vida saudável. Para ter um o que é um estilo de vida saudável? Ele é basicamente ação, é movimento e ter uma ingestão de alimentos de qualidade, não ficar ingerindo qualquer coisa. Isso não quer dizer uma regra, vamos colocar assim, uma camisa de força. Ah, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não, meu. Ah, não posso comer uma pizza. Não, não se trata disso. Mas se trata que no seu dia a dia, na maior parte do tempo, você está sempre tomando um café, almoçando, jantando coisas saudáveis, tá? A parte da alimentação, ela é uma parte bem extensa, né? Vamos dizer assim. E aí eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Então, eu vou nesse vídeo agora me ater a movimento. O que você deve fazer? O, assim, o consumo energético que você tem, mesmo você não fazendo nada, é o que o pessoal chama de consumo de energia basal. É o consumo que é meio chato entrar um pouco em tecnicalidades, né? Mas acho que para você, de repente, você que é mais interessado, você entender o porquê das coisas, como as coisas funcionam, né? Vale a pena essa explicação um pouco mais técnica, né? O corpo mesmo parado, ele que esteja lá numa cama de hospital, sedado, né? Ele está consumindo energia. Ele está consumindo energia para o corpo se manter vivo. Está respirando, o coração está batendo, o cérebro está funcionando, tudo isso aí consome energia, né? Então, quando a pessoa está totalmente em repouso, esse consumo de energia é um consumo de energia basal, que é o consumo de energia necessário para a própria atividade da vida, para a pessoa estar viva, tá? Esse consumo de energia basal, se a pessoa acha que está fora de forma e ela quer entrar em forma, ele tem uma taxa que quanto mais massa muscular a pessoa tem, mais energia basal ela gasta só para se manter viva. Então uma pessoa bem musculosa, não fazendo nada, ela vai gastar muito mais energia para se manter viva que uma pessoa com pouco músculo, certo? Então essa é a ideia. Então a pessoa que quer adquirir uma forma, quer emagrecer,
é bom a pessoa aumentar a sua massa muscular, porque dessa maneira a pessoa vai consumir mais energia com mais rapidez, mesmo quando ela está parada não fazendo nada. Isso vai ajudar ela no emagrecimento, ela vai consumir mais energia, tá? Então isso aí é o metabolismo basal, tá? Então vamos lá. Acho que vale a pena a gente falar o seguinte, né? Em vez eu dar para vocês aí uma fórmula prática, o que acontece? Aquilo como em vários, eu já falei em outros vídeos, tem muitos assuntos que eles são, ele tem uma ideia abrangente, né? E fica difícil você individualizar, porque cada caso é um caso. Então uma pessoa, de repente tem uma pessoa aí que está vendo o vídeo, essa pessoa é muito magra, ela é pelo contrário, né? Ela não está querendo perder, ela não está querendo perder peso, ela está querendo ganhar massa muscular, ela está querendo ficar um pouco mais forte, mais encorpada, né? Então essa pessoa, o que eu estou falando aqui para a pessoa que quer perder peso também vale para ela, porque se ela tiver uma atividade física condizente, ela tiver uma alimentação boa, ela também não vai ser tão magra assim, né? O corpo ele é muito assim, ele tem uma, ele tem uma inteligência embutida. Por exemplo, os astronautas que vão para o espaço, como lá não tem gravidade, então não tem sobrecarga, não tem o osso, ele perde muito a função de sustentação do corpo, tá? Então, a partir de algum tempo que a pessoa está lá numa estação espacial, ela começa a perder massa óssea, né? Ela começa a eliminar. Por quê? Porque não está usando. Então você vê, independente da vontade. Aí os astronautas, eles agora lá nas estações espaciais, eles têm módulo lá para eles poderem fazer exercício para ter uma perda menor de massa óssea. Porque senão a perda de massa óssea é muito grande, ele fica com os ossos muito fracos, né? Então você vê que o corpo ele é muito isso. Se você usa, ele vamos dizer assim, ele dá ênfase àquilo, ele vai ajudar. Se você não usa, ele vai atrofiando. Por exemplo, se você tem uma fratura, alguma coisa que você precisa pôr gesso, você põe gesso lá na sua perna, que você torceu o tornozelo, trincou, qualquer coisa, passado uma semana, que já teve experiência, o gesso já está folgado. Por quê? Porque como aquela perna está imobilizada, você não está usando aquela musculatura, mesmo que você não faça nada, você está ali, aquela perna começa a afinar, né? Aí quando passado o tempo que você fica de gesso, que você tira, que a fratura já consolidou, que já está bom, você vai ver que uma perna vai estar fininha, que é aquela que não usou, e a outra vai estar normal, né? Então o corpo é isso, né? O corpo ele nasceu para ser usado o tempo todo. A partir do momento que você deixa de usá-lo, ele começa a se acostumar àquela não solicitação, ele não está sendo solicitado, ele começa a acomodar. Então, se eu não uso o músculo, para que eu vou ficar com esse puta músculo? Ele começa, né, vai diminuindo, né? Então, tudo é assim, né? Aí, se eu começo a ingerir uma alimentação inadequada, eu vou guardar isso aí. Aí ele pega, vai guardando em gordura, vai guardando a gordura dentro, entre os órgãos, depois aquela gordura que fica por cima dos músculos que vai na pele, né? Ele começa a ser armazenado aí. Então o corpo ele funciona desse jeito. Se você usa, ele funciona de uma maneira. Se você não usa, ele já percebe isso e ele já começa também a, vamos dizer assim, se adequar a essa não utilização, né? E, por exemplo, o ser humano, como a humanidade sempre veio vivendo período de escassez, poucos alimentos, os alimentos com pouca energia, né? Os carboidratos, praticamente não havia carboidratos, havia poucas, não havia praticamente, não tinha açúcar, tudo isso. Então o que acontece? O acúmulo de gordura era muito difícil, mas todo o movimento que as pessoas eram obrigadas a fazer no dia a dia, então as pessoas eram magras, naturalmente magras, né? Então a mudança do estilo de vida para os dias atuais, ele foi preponderante para chegarmos à situação que nós estamos hoje. Eu lembro quando eu era moleque na escola, numa sala aí de praticamente, vamos dizer assim, uns 40 alunos, por volta disso, tinha um ou dois assim muito magros, mais magro que o normal,
Tinha um cara lá, meio gordo assim, mas não esses gordos hoje em dia, meio gordo assim, né? Tal, né? E o resto, todo mundo normal. Por quê? Porque o estilo de vida era muito diferente do estilo de vida de hoje. Né? A alimentação era uma alimentação não tão calórica, uma alimentação melhor, e a molecada se movimentava muito. A molecada ela tinha como hábito fazer mil brincadeiras, ela tinha um dispêndio de energia muito maior do que a molecada de hoje em dia. Então tudo isso resulta no corpo. Então tudo que você fizer vai resultar para o seu corpo. E tudo que você deixar de fazer também vai resultar no seu corpo. Então tem que ter essa consciência, temos que ter uma mudança de, temos que ter essa mudança de vida, tentar implementar uma mudança de vida para um estilo saudável, que isso aí vai ser só benefício para nós, tá? Nós vamos colher isso ao longo da vida. Não vamos ter encheção de saco de estar toda hora pensando. Na minha vida toda eu nunca fiz regime. Você entendeu? Nunca fiz regime. Hoje eu estou com 76 quilos, mas já cheguei a pesar 82 quando eu viajei, fiquei 40, 50 dias fora, almoçando e jantando, tomando vinho, comendo comida super forte. Né? Aí beleza, volta para cá, volta ao meu estilo de vida. Paulatinamente, passado 3, 4 meses, já estava novamente no peso de sempre. Né? Então é isso. É uma mudança do estilo de vida, tá? Uma mudança permanente para a vida, para nunca mais você precisar fazer regime. Tá? Então essa é a minha proposta. Hoje eu falei brevemente sobre o que se trata, tá? E no próximo vídeo eu vou entrar na parte da alimentação, o que é uma alimentação saudável, tá bom? Vou ficando por aqui, um abraço, até o próximo vídeo.